Você já parou para pensar no quanto os seres humanos são frágeis? Uma bactéria, a qual você não consegue nem ver, pode simplesmente acabar a vida humana na Terra, em questão de meses. Isso nos mostra o quanto somos vulneráveis às coisas que parecem inofensivas. Entre as epidemias que fizeram um grande estrago na humanidade, poderíamos citar a tuberculose, a gripe espanhola e, é claro, a maior de todas, a epidemia da peste negra. Considerando que essa epidemia matou milhões de pessoas, você sabe como é que algumas cidades e vilas conseguiram sobreviver à peste? Se a doença voltasse a se proliferar hoje, você saberia como escapar? Eu sou Ivan Lima e mostro para vocês quais as técnicas e táticas necessárias para sobreviver à peste negra. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, aqui do lado. Primeiro, eu vou contar para vocês como a doença se espalhou pela Europa e quais eram suas consequências. É essencial compreender porque a doença teve grandes proporções e os motivos que custaram a vida de muita gente. A peste negra foi a proliferação de uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que se manifestou pela primeira vez no século XIV, na Europa. A história conta que foi na China que surgiu a peste negra, por causa das caravanas de comércio que viajavam entre a Ásia e a Europa pelo mar Mediterrâneo. A doença acabou se espalhando por toda a Europa, fazendo milhões de vítimas. Inicialmente, a doença se propagou através de pulgas de rato, que estavam infectadas com a bactéria. Ela também se propaga de pessoa a pessoa em razão de ter se desenvolvido na forma pneumônica, sendo transmitida através de tosse e no espirro. Além disso, as condições precárias de saneamento básico e higiene das cidades medievais contribuíram para que a situação se agravasse ainda mais, já que as cidades se tornavam lugares propícios para os ratos. Conforme os ratos iam se reproduzindo cada vez mais, as pessoas também tinham mais contato com as pulgas. Eu não sei se vocês já viram algo aqui no canal sobre a higiene na Idade Média. As pessoas não tinham o hábito de escovar os dentes e muito menos tomar banho com a frequência que tomamos. Além disso, não tinha uma rede de esgoto igual a que temos hoje em nossas casas. Era tudo a céu aberto, tornando as cidades um verdadeiro paraíso para a proliferação de pragas urbanas. Como na época o conhecimento da medicina ainda era um pouco primitivo, ninguém sabia as causas da peste, e muito menos os meios de tratá-la ou evitá-la. Os sintomas costumavam aparecer em torno de 3 a 7 dias após o contágio, geralmente apresentando febre, cefaleia, fadiga, enjoos, vômitos e convulsões. Depois, a doença podia se distinguir em 3 tipos: a bubônica, a septicêmica e a pneumônica, variando o tipo de acordo com o órgão em que a bactéria se alojava. Nos estágios mais avançados da doença, a pele da vítima começava a ficar com grandes manchas escuras, o que fez surgir o nome peste negra. Depois das manchas, partes do corpo começavam a inchar, principalmente em regiões de grande concentração de gânglios de sistema linfático, como virilha e axilas. Só para vocês terem uma ideia de como a peste negra era mortal, entre 1347 e 1351, a doença dizimou metade da população da Europa. Embora haja discordância sobre esses dados, as estimativas indicam que foram entre 75 a 200 milhões de vítimas só na Europa. Agora deu para vocês terem uma noção de quanto a peste negra foi mortal. Mas, como algumas pessoas fizeram para sobreviver à epidemia? Ou melhor, quais eram os métodos usados para evitar que a bactéria se espalhasse cada vez mais? Apesar de que muitas estratégias usadas na época serem completamente inúteis,
Muitas delas eram bastante efetivas. Agora, eu vou tentar citar para vocês um guia básico para sobreviver à peste negra na Idade Média, lembrando que usaremos apenas os recursos que existiam na época. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa ter roupas limpas e envolvidas com hortelã, de preferência em um lugar que fique longe de qualquer animal que possa carregar pulgas. Outra excelente dica é ficar em alerta para qualquer sinal de doença. Caso você perceba que a cidade ou vila que você está tem pessoas infectadas, fuja o mais rápido possível, de preferência para lugares isolados, longe de qualquer rota comercial ou aglomerado de pessoas. Caso a vila em que você more não apresente sinais de doença, o ideal é cortar o mal pela raiz. Faça um mutirão, limpe bem a região para que não haja propagação de ratos. E, se possível, extermine todos eles queimando seus cadáveres. Lembrando que é importante usar bastante hortelã, pois ajuda a espantar as pulgas. E ainda para evitá-las, mesmo que você goste de animais, infelizmente, terá que ficar longe deles para impedir que as ditas cujas se proliferem perto de você. Então, uma boa maneira de se isolar é dentro de um navio, certo? Bom, depende. De maneira alguma, entre em um navio cheio de pessoas. O alerta vale para um mosteiro, esconderijo ou qualquer outra comunidade fechada que possa te deixar exposto à doença. Quando você finalmente estiver em um lugar seguro e longe do contato com outros humanos, é hora de cuidar de você. Queime as roupas que estava usando na viagem. Elas não te farão falta. Depois, tome um banho quente, o mais quente possível. Tente manter pelo menos 6 metros de qualquer pessoa. Isso ajuda a evitar de pegar a doença que é espalhada pela respiração e espirros. Outra dica é fazer uma fogueira e tentar ficar o mais próximo dela, mesmo que esteja com calor. Depois de seguir todos esses passos, a dica é muito simples. Fique onde está até 6 meses após o surto mais recente nas proximidades. Se você realmente estivesse no surto que aconteceu na Europa no século XIV, você seria obrigado a viver dessa maneira entre os anos 1347 até 1352. Depois disso, as pessoas teriam que queimar casas, cadáveres e tudo que pudesse estar contaminado com a doença. Durante os vários surtos que aconteceram durante a história, uma das estratégias mais seguras era se isolar, ficando longe das pessoas doentes. Você teria menos chance de ser contaminado, mas isso não quer dizer que você está 100% a salvo. Caso a epidemia aconteça, a melhor coisa a se fazer é fechar escolas, comércios e evitar de ir a qualquer tipo de local que tenha muitas pessoas reunidas. Na época da peste negra, isso era praticamente suicídio. Outra estratégia efetiva, a qual foi usada por muitas cidades, era isolar os mortos. Na cidade de Veneza, os habitantes tiveram que ser criativos para conter o risco da doença. Pelo fato de Veneza ser uma cidade comercial e que tinha um dos principais portos do mundo, a peste negra se espalhou rapidamente pela cidade. E foi em Veneza que surgiram os primeiros lazaretos do mundo. Bom, para quem não sabe, os lazaretos eram estações de quarentena para viajantes marítimos e para pessoas que possivelmente estavam doentes. O primeiro lazareto da cidade surgiu por volta de 1420, com o objetivo de separar a população sadia dos doentes, combatendo assim a proliferação da peste. Como Veneza estava muito exposta às epidemias, a cidade foi a primeira a usar a tática de isolar as pessoas por 40 dias, criando assim o que conhecemos hoje como quarentena. Na verdade, no século XII, Veneza já tinha criado o famoso leprosário para pessoas que tinham hanseníase. Mas foi só em 1423, depois de milhares de mortes por causa da peste,
que a cidade criou o abrigo para quem estava contaminado. O lazareto tinha muros altos, quartos enormes e camas que cabiam entre 3 a 4 doentes. Caso você fosse mandado para um local de quarentena, a chance de você morrer era de 90%. Os lazaretos também serviam para qualquer tipo de navio que chegasse na cidade. No século XV, havia uma rigorosa patrulha para assegurar que ninguém estivesse doente. Se uma única pessoa presente no navio apresentasse qualquer sintoma da peste negra, toda a tripulação era obrigada a ficar de quarentena, caso quisesse adentrar a cidade. Com o passar do tempo, essa técnica passou a ser adotada por várias outras cidades portuárias e foi considerada uma das medidas mais eficientes para evitar que a peste se espalhasse ainda mais. Vocês também têm a impressão de que, para escapar da peste negra, além de ter que se manter longe das outras pessoas, era preciso contar com a sorte? Bom, apesar do conhecimento em medicina ser muito pobre na época, os médicos criaram uma roupa que os ajudou a não contrair a doença. Sabe aquelas roupas assustadoras, com máscaras que contêm um bico macabro? Pois é. Os médicos da peste, como eram conhecidas as pessoas que usavam esses trajes, utilizavam a roupa que consistia em um sobretudo de tecido pesado, que era encerado, uma máscara com abertura nos olhos de vidro e um nariz que parecia um bico, onde eram colocadas algumas ervas aromáticas para tentar purificar o ar que os médicos respiravam. O mais curioso é que essas roupas não funcionavam como eles pensavam. As ervas no bico de nada adiantavam. Portanto, era ineficaz para combater a doença. Porém, as roupas ajudavam a proteger os médicos do contato com as pulgas. Sendo assim, os trajes dos médicos da peste não eram tão inúteis quanto muita gente pensa. Sobreviver à peste negra era algo quase impossível. Naquela época, mesmo que você seguisse todas as dicas que eu dei no vídeo, ainda teria que ter muita, mas muita sorte para escapar vivo. E eu me despeço por aqui. Um grande abraço. Tchau.